aos que nos visitam, nós lemos um versículo, um capítulo, ou parte de capítulo agora, né? Subsequente das Escrituras, já há muitos anos, há décadas. Começamos no Novo Testamento, voltamos, fomos até o final, fomos ao Antigo Testamento, fomos até o final e estamos no Novo Testamento mais uma vez. Dessa vez a gente resolveu, ao fim de cada leitura, espero que para proveito dos irmãos, fazer esses comentários, e por causa dos comentários, para não se tornarem muito extensos, nós estamos lendo às vezes partes do capítulo, como foi o caso desse capítulo 15. Então, gostaria aqui, irmãos, de destacar essa passagem do verso 21 ao verso 28, uma passagem belíssima, uma das mais bonitas passagens das Escrituras. Eu costumo dizer que as passagens mais bonitas das Escrituras são as passagens onde Jesus tem encontros com mulheres, né? No caso, aqui, a mulher cananeia, a mulher adúltera, a mulher samaritana e aquela relação que João também retrata de Jesus com as irmãs de Lázaro, né? Marta e Maria. Então, essa passagem também descreve, como nós vemos aí o verso 21, a única ocasião em que Jesus saiu do território de Israel e foi para um território de gentios. Esse texto, eu gosto de um comentário que diz que ele pré-anuncia a propagação do evangelho com sucesso a todo mundo e mostra o princípio da queda do muro de separação entre os judeus e gentios. Existe um comentário que diz que a morte de Jesus estava se aproximando. Ele estava já no fim do seu ministério e provavelmente ele queria alguns momentos de sossego para ensinar e para preparar os discípulos para o momento da cruz. E havia coisas que ele devia lhes dizer, que eles precisavam entender. E no território de Israel não havia nenhum lugar em que Jesus pudesse estar sem estar acossado por multidões. E naquela terra dos gentios, os judeus não estariam dispostos a segui-lo. Eu gostaria de destacar aqui a reação dos discípulos no verso 23, onde os discípulos pedem a Jesus para despedir aquela mulher. Talvez num português mais comum, despacha essa mulher. É como se você às vezes estivesse andando e vem um vendedor te acossando e você, para se livrar logo dele, tira do bolso R$ 1 e despacha logo ele. O incômodo, né? Não era um sentimento de compaixão que os discípulos tinham por aquela mulher. Né? Para eles, a mulher era um problema e eles queriam se livrar dela o mais rápido possível. Mas nós, irmãos, não devemos duvidar nem um só instante, apesar do relato aqui, que aparentemente diz o contrário, de que Jesus tinha uma grande compaixão por ela. Né? Mas ela era uma gentia. E reparem que ela não era só uma gentia, mas o texto diz que ela era uma cananeia. E os irmãos lembram dos textos do Antigo Testamento, onde os cananeus eram exterminados, eram inimigos figadais dos judeus. E aqui Flávio Joséfo também escreve o seguinte, que dos fenícios, os da região de Tiro, onde justamente Jesus estava, são os que têm os piores sentimentos contra nós, contra os judeus. Então, aqui é o cenário, né? E aqui nós vemos o verso 26. Interessante que não... Só um momentinho, irmãos. Estranho. Alguma coisa que eu fiz que não foi salvo aqui. Mas tudo bem, vou tentar de memória aqui.
A gente vê aqui, irmãos, a reação de Jesus ao pedido daquela mulher, né? Em primeiro lugar, uma reação, essa reação foi um crescendo de, talvez assim, de muralhas que ele foi aparentemente colocando ao pedido da mulher. Primeiro ele reagiu com silêncio, ele não disse palavra para aquela mulher. Depois, ele respondeu com uma palavra dura. Essa palavra pode ser entendida aqui como uma palavra sendo dirigida aos discípulos, mas também como uma palavra dirigida a ela ou aos discípulos, para que ela também ouvisse. É como às vezes as pessoas falam entre dentes, assim, meio baixinho, como que para que você não ouça, mas com a intenção de que você ouça também, sabe como é que é, né? Então ele diz aí, não é bom, eu não fui enviado, verso 23, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela ouviu. Segunda barreira, primeiro o silêncio, segunda é essa. E aí, em seguida, ele diz isso, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, chamar alguém de cão era um grande insulto. Os judeus costumavam se referir aos cães gentios, aos cães infiéis e, mais tarde, eles passaram a se referir também aos cães cristãos. Mas nós devemos aqui levar em conta que o tom de voz e que o olhar com que nós falamos certas palavras podem fazer uma grande diferença. Alguma coisa aparentemente dura pode ser dita com um sorriso ou com uma forma de falar que desarma. Nós podemos chamar um amigo de gordão ou de burro, né? De uma forma que demonstra afeto. Por exemplo, rapaz, você é muito burro mesmo se você não for lá para aquela menina e dizer para ela o que você sente por ela. Né? A gente está ajudando, na realidade, né? Então, a gente está demonstrando afeto. E nós podemos aqui estar assim seguros de que provavelmente havia algo nas feições de Jesus e na forma como Jesus disse o que disse, que esvaziaram a aparente dureza das palavras dele. Em segundo lugar, há aqui digamos assim, um detalhe no grego, que Jesus usa uma palavra aqui para cães, ele usa uma palavra no diminutivo, cãezinhos, cunaria. E cunaria eram os cães de madame, digamos assim. Eram os cães diferentes daquelas matilhas que costumavam revolver os montões de lixo e que muitas vezes latiam para as pessoas e atacavam as pessoas, né? E a mulher cananeia provavelmente percebeu isso. E reparem, irmãos, a resposta dela, a doçura, a graça com que ela responde, e aqui é uma qualidade eminentemente feminina, que pode desarmar os homens, não com imposição, mas com essa forma como ela responde. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma das palavras de ouro da Escritura Sagrada. E o texto termina com, talvez assim, com os olhos de Jesus, né, se iluminando diante das palavras daquela mulher, que mostravam que ela não se rendia diante das adversidades e que manifestavam também uma fé inabalável, uma fé que não desiste. E nós podemos dizer que ela tinha fé pelo fato de que ela chama Jesus de filho de Davi, Senhor, filho de Davi, é uma forma como os judeus se referiam a Jesus muitas vezes, e também no final ela se refere a ele como Senhor, Kyrios, né? Então havia uma fé realmente nessa mulher. E por fim, esse texto, e principalmente o fato de Jesus dizer que grande é a tua fé, é uma acusação contra os judeus, porque as duas pessoas que Jesus elogia por terem uma grande fé são gentias. O centurião romano, em Mateus 8:10, e essa mulher cananeia aqui no capítulo 15, verso 28. Agora o bloco de 29 a 39. Reparem, irmãos, que na primeira multiplicação, o povo, diz o texto de João 6,10, se assenta sobre a relva. Havia um relvado, estava verde. E aqui a multidão se senta sobre a terra, se assenta no chão, verso 35. Isso
segundo alguns comentaristas, mostra que o tempo que Jesus passou ali na região de Tiro e de Sidom durou quase 6 meses, aproximadamente 6 meses. A alimentação dos 5.000, nessa passagem, aconteceu em Decápolis. Decápolis era uma federação de 10 cidades gregas livres, né? E nessa região, com certeza, havia muito mais gentios do que judeus, e isso explica aí a frase do versículo 31, glorificavam ao Deus de Israel. Ok? E, finalmente, aqui, irmãos, ao escrever sobre essa passagem, um comentarista captou uma mensagem muito bonita aqui. Ele notou que em etapas sucessivas do ministério de Jesus, ele pôs fim a cada etapa com uma refeição ao povo. A primeira foi a alimentação dos 5.000, que aconteceu ao fim do seu ministério na Galileia, porque Jesus, depois disso, não voltou a ensinar e a pregar ou a curar na Galileia. Em segundo lugar, nós temos essa aqui, a alimentação dos 4.000, que aconteceu aqui ao final do seu muito breve ministério para além dos limites de Israel, entre os gentios, né, em Tiro, Sidom e Decápolis. E a terceira e última ocasião foi na Santa Ceia, em Jerusalém. E essa é uma percepção muito boa, né? Ele diz assim: Jesus sempre deixava os homens com forças para caminhar, reunia os homens ao seu redor e os alimentava com o pão da vida. Sempre se entregava a si mesmo antes de seguir em frente. E mesmo agora está perto de nós, nos oferecendo o pão que satisfaz, o pão que nos dá força para viver e que nos conduz à vida eterna. Que Deus abençoe sempre a leitura da sua santa e bendita palavra.